Fala galera, beleza? Então nessa aula de hoje nós vamos falar sobre porcentagem, um assunto que é muito recorrente no nosso dia a dia e também muito recorrente no Enem. Primeiramente galera, a gente tem que lembrar as formas de se representar uma porcentagem. Temos 3 formas possíveis de se representar uma porcentagem. Nós temos a primeira forma, que é a mais comum de se ver por aí, que é a forma percentual. Olha nesse nosso exemplo, 40%. Mas galera, na hora de você realizar seus cálculos, você não vai utilizar a forma percentual. Você vai utilizar alguma das outras 2 formas que nós temos de representar esse número percentual. Então, ó, a segunda forma, 40%. Ou seja, isso eu posso representar por uma fração, 40 sobre 100, 40%. Ou também nós podemos representar da forma decimal. Galera, acostumem-se a trazer para a forma decimal. Ela vai ser mais rápida na hora de você realizar seus cálculos. Ou seja, 40% trouxe para a forma fracionária, 40 sobre 100, resolvendo essa conta aqui, essa fração, essa divisão, 40%, 0,4, a sua forma decimal. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Então, ó, 25%. Eu vou levar ele primeiro para a forma de fração. Então, 25%, 25 sobre 100. Agora, para sua forma decimal, vai ficar 0,25. Os outros exemplos, 100%. O 100% seria 100 sobre 100. O que na forma decimal ficaria 100 sobre 100, isso daqui é igual a 1. E por fim, agora aqui uma porcentagem que indica mais que um inteiro, né? Ó, 250%. Isso daqui seria 250 sobre 100, que na forma decimal ficaria 2,5. Então, para isso, eu vou trazer uma forma para vocês pensarem da transformação de taxas, para vocês pensarem mais rápido de como levar para a taxa percentual para a taxa decimal. Da taxa percentual para a taxa decimal, o que nós vimos que aconteceu aqui? Ó, 25% virou 0,25. 100% virou 1. 250% virou 2,5. Então, da taxa percentual, para eu ir para a taxa decimal, eu vou dividir por 100. Agora, o contrário, né? Da taxa decimal, para eu voltar para a taxa percentual, se daqui eu dividir por 100, da taxa decimal para percentual, eu vou multiplicar por 100. Trouxe mais exemplos aqui, ó. 13% na taxa percentual. Eu vou levar isso para a taxa decimal. Então, 13 dividido por 100 vai ficar 0,13. 2,5% está na taxa percentual. Para eu levar para a taxa decimal, divido por 100 novamente. 2,5%, isso daqui vai ficar 0,025. E agora da taxa decimal para a taxa percentual? Eu multiplico por 100. Então vamos lá, 0,85. Que porcentagem isso daqui indica? Multiplicando por 100, temos que isso daqui é 85%. 1,03 multiplicando por 100, temos que isso daqui é 103%. Então agora que nós vimos as formas de representar as porcentagens e como trabalhar essa mudança de forma, vamos começar a aplicar? Vamos começar calculando a porcentagem de um número. Então olha aqui, ó, primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Quanto é 15% de 50? Galera, aqui eu sei que muitos de vocês vão para a regra de 3. E não estão errados. Vocês podem pensar assim, 50 é meu número inteiro, então eu posso falar que 50 está para 100%. Só que eu quero saber a quantia, ou seja, que número x que equivale a 15%. Então aqui muitos de vocês vão levar para a regra de 3. E está totalmente correto, né? Então aí multiplica em cruz, vai ficar 100 vezes x, isso daqui vai resultar em 100x, que é igual a 50 vezes 15. Isso daqui vai dar 750. Passa o 100 dividindo, 750 dividido por 100 vai ficar 7,5. Ou seja, 7,5 representa 15% de 50. Mas aqui, galera, eu quero mostrar para vocês uma outra forma de fazer isso, uma forma mais direta. Então, ó, eu quero saber quanto que é 15% de 50. Eu vou fazer de forma direta. Reparem aqui comigo. 15% de 50.
Então, como que eu vou fazer aqui? 15%. Esse conectivo D na matemática, a gente transforma ele em multiplicação. Então, 15% de 50. Então, vai ser 15% vezes 50. E agora, galera, para a gente resolver essa conta, é aquilo que eu falei lá no comecinho. Nos cálculos, a gente não usa a forma percentual. Então, você vai ter que levar para uma outra forma, seja a forma fracionária ou a forma decimal. Aqui, nesse caso, galera, eu vou levar isso daqui para a forma decimal. 15% da taxa percentual para a taxa decimal divide por 100. Então, isso aqui vai ser 0,15 vezes 50. E aqui eu já chego na resposta direto. 0,15 vezes 50 vai dar 7,5. Vamos aqui para o segundo exemplo. Então, ó, 30% de um número é 6. Qual é esse número? Então, vamos lá. Agora já mudou um pouquinho aqui a dinâmica desse exercício. Então, repare que eu não sei que número que é esse, mas eu sei que 30% desse número equivale a 6. Então, vamos lá. Assim como no anterior, eu sei que muitos de vocês vão olhar para isso e falar assim, professor, regra de 3. Ok, vamos montar essa regra de 3 só para eu ver se vocês vão acertar? Então, ó, 30% de um número é 6. Eu sei que número que é esse? Não. Então, eu sei que esse número x, ele equivale ao total, 100%. Mas o que eu sei? Que 6 representa 30% deste número. Regra de 3 montada. Então, multiplico em cruz, ó, vamos lá. 30 vezes x, 30x. 6 vezes 100, 600. Divide por 30, 600 dividido por 30, eu vou ter que isso daqui é 20. Ou seja, o número que eu estou procurando é o número 20. Eu quero mostrar para vocês, assim como no outro exemplo, a forma de fazer isso daqui direto. 30% de um número é igual a 6. Então, eu vou fazer dessa forma. Ou seja, 30% de um número, ou seja, 30% vezes esse número que eu não conheço, que é x, resulta em 6. Mas vamos lá, então aqui eu montei minha equação, mas eu não vou usar a forma percentual nos cálculos. Eu vou levar para a forma decimal. Então essa conta vai ficar dessa maneira. 30% para a forma decimal divide por 100. 0,3 vezes x é igual a 6. Passa dividindo 0,3. 6 dividido por 0,3 vai resultar em 20. Então assim eu também cheguei na resposta. Último exemplo dessa parte, turma, vem comigo. Qual porcentagem 3 representa de 15? Então eu tenho um número, eu quero saber qual que é a porcentagem dele do meu total, que é 15. Vamos lá, vamos montar a regra de 3 aí para quem curte regra de 3. Então eu sei que 15 equivale ao meu inteiro, que é 100%. E o 3? Qual porcentagem que ele vai me indicar? Então, regra de 3 simples, ó. Então, vai ficar 15 vezes x, que é igual a 3 vezes 100, que é 300. Passa o 15 dividindo. 300 dividido por 15, isso daqui vai resultar em 20. Então, a porcentagem que eu estou procurando é 20%. Beleza? Mas vamos lá. Como que eu faria isso aqui de uma forma direta, igual eu mostrei para vocês aqui anteriormente? Então vamos lá. Qual porcentagem 3 representa de 15? Então o que está acontecendo aqui? Eu calculei uma porcentagem que eu desconheço de 15 e o meu resultado foi 3. Ou seja, olha o que eu fiz, galera. Eu sei que porcentagem que é essa? Não. Então eu sei que x% de 15, ou seja, vezes 15, resultou em 3, beleza? Então vamos lá, só que eu vou trazer isso daqui para a forma decimal, divido isso daqui por 100, tá bom? Vocês vão ver que não vão precisar aqui quando tem esse xzinho. Então x% de 15 é 3. Então o que eu tenho aqui? Que 15x é igual a 3. Passa o 15 dividindo, galera. Então vai ficar 3 dividido por 15. Você vai ver que isso daqui vai dar 0,2. Então a resposta que eu chego aqui já é minha forma decimal. Então 0,2 da forma decimal para a forma percentual multiplico por 100. Então tenho que isso daqui vai ser igual a 20%. Beleza?